que ele será justificado quando falar e claro quando julgar. Salmo 51, verso 4. Importa não abrir a boca para reclamar dele ou reflexões sobre ele, quaisquer que sejam suas dispensas, porque um homem vivo reclamaria. O homem, pelo castigo de sua iniquidade, importa uma submissão silenciosa à vontade de Deus, dizendo com o salmista: estive mudo, não abri a minha boca, porque tu o fizeste. Salmo 39, verso 2. Importa uma tomada silenciosa com a acusação de pecado e culpa, justificado Deus e condenando a nós mesmos, e silencioso levando com o pecado todos os dias de nossa vida, pois assim a palavra é: você nunca mais abrirá a boca. O princípio constante e a prática habitual da alma humilhada é nunca abrir a boca, mas ainda ficar em silêncio diante de Deus. A segunda coisa proposta foi falar daquilo que é a fonte e o fundamento desta humilhação, ou quando o pecador é trazido a ela, ou seja, quando Deus é pacificado em relação a ele por tudo o que ele fez, ou quando ele está em paz com ele. Agora vou condescender com 6 propriedades dessa paz, que também estão incluídas no texto. Primeiro, é uma paz bem fundamentada, paz sobre a base de uma expiação, pois assim a palavra pacificado parece claramente importar. Estou pacificado e totalmente apraziguado com o sangue da aliança que estabeleci para ti em Cristo. Achei um resgate, apresentei a Cristo para propiciação pela fé no seu sangue, para declarar a sua justiça pela remissão dos pecados diante dantes cometidos pela paciência de Deus, para reclamar, digo neste tempo, a sua justiça, para que ele seja justo e justificador daquele que crê em Cristo. Romanos capítulo 3, versículo 25 ao 26. Ele fez a paz pelo sangue na cruz, da sua cruz. Colossenses 1:20. Justiça que se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício de cheiro suave a Deus. Por isso, segundo ponto, é uma paz divina. Estou pacificado, diz o Senhor Deus. É uma paz da invenção de Deus, uma paz da revelação de Deus, uma paz da criação de Deus. É uma paz na qual Deus se gloria. Estou pacificado, ó boas novas. Ouvir falar de um Deus pacificado é uma paz presente. Eu sou pacificado. Embora eu estivesse ofendido, mas agora estou pacificado. Eu estava descontente com o pecado, mas estou bem satisfeito em Cristo. Estou pacificado, pois o sacrifício é oferecido. É verdade, isso foi dito em nossos textos antes de Cristo morrer e antes de aparecer em nossa natureza. Mas Cristo, tendo se comprometido a fazê-lo, já estava feito. E, portanto, ele então disse: estou pacificado. E, portanto, muito mais podemos acreditar que agora Deus está dizendo: estou pacificado. Quarto ponto, é uma paz particular. Estou pacificado em relação a ti. É verdade, é uma paz geral que se publica por meio de Cristo, segundo o Cântico dos Anjos. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Mas particularmente publicado em Sião, mesmo para todos os pecadores de Sião e para cada pecador em particular que ouve o Evangelho. Se você conhece o som alegre, você pode saber que Deus está dizendo: estou pacificado por ti, e dei uma comissão a todos os meus embaixadores para pregar o evangelho da paz a ti. Ide pregar o evangelho a toda criatura, a cada pecador da humanidade, declarando que estou pacificado com ele. Para você é a palavra desta salvação enviada. A ti, homem, a ti, mulher, a cada indivíduo, que seja homem ou velho. Infelizmente, o que você pensa de seu pecado contra este Deus que diz: estou pacificado para contigo? Isso não quebrará seu coração por uma inimizade quando ele estiver expressando tanto amor por você, dizendo: estou pacificado contigo? Quinto ponto, é uma paz maravilhosa e surpreendente como um não obstante. Não obstante tudo o que fizeste, ou para tudo o que tens feito, tu falaste e fizeste o mal como podias. Jeremias 3:5. Você pode se lembrar, mas eu não quero me lembrar disso. Deus, teus pecados e tuas iniquidades não me lembrarei mais. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando as suas transgressões, mas imputando-lhe a justiça de Cristo. Recebi o pagamento por tudo o que fizeste, portanto, estou pacificado em relação a ti por tudo o que tens feito. Nenhum dos teus pecados, maior ou menor, mas é respondido. O preço do resgate é pago integralmente. Sexto ponto,
é uma paz proclamada, uma paz falada e publicada. E quem fala? É dito: o Senhor falará a paz ao seu povo. E aqui é uma paz de reconciliação dita como: assim diz o Senhor Deus, quando eu estiver pacificado para contigo por tudo o que tens feito, diz o Senhor Deus. Assim te diz o Senhor, por tudo que fizeste, e apesar de tudo isso fizeste, eu estou pacificado para contigo. Aqui está uma base segura e um terreno firme para a tua fé. É a palavra que saiu da boca do Senhor, o Deus que não pode se arrepender, que não pode revogar sua palavra e que nunca pode desdizer o que disse. A palavra do Senhor dura para sempre, e sobre esta palavra você pode edificar sua fé, confiança e esperança. Ó pecador, é a palavra daquele Jeová que pode dar um ser ao que ele diz. É uma palavra de perdão e paz para ti, pecador culpado. Você aceitará a indenização gratuita proclamada pelo grande Deus sobre a cruz vermelha do sangue de Cristo e sobre a cruz do mercado deste evangelho eterno. A terceira coisa que é mostrar a influência que isso tem sobre o primeiro, ou a influência que a visão e o conhecimento desta Pai e reconciliação por meio de Cristo proclamada ao pecador tem sobre a humilhação do pecador, pois a conexão entre os dois é evidente a partir da partícula quando, para que você se lembre e fique confuso e nunca mais abra a boca por causa da sua vergonha, quando eu estiver pacificado, ou quando você souber até agora o Senhor, como no versículo anterior, para ver e aprender que estou pacificado em relação a ti, por tudo o que tens feito. Esta é a fonte principal do verdadeiro arrependimento e humilhação. Portanto, em nosso catecismo menor, o arrependimento ou o retorno do pecado a Deus com tristeza e ódio ao pecado é dito que procede de um verdadeiro senso de pecado e a apreensão da misericórdia de Deus em Cristo. Agora, se você é consciente de que é verdadeiramente o pecador, então, ouça as novas da misericórdia em Deus por meio de Cristo. A apreensão disso tenderá a te humilhar. E aqui está a misericórdia proclamada: estou pacificado para contigo. Agora, a influência que o conhecimento e a visão de Deus sendo pacificado em Cristo tem sobre a humilhação do Evangelho pode ser aberta nos seguintes detalhes. Primeiro, a notícia do Evangelho de Deus sendo pacificada em Cristo é o veículo do Espírito de Deus. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Gálatas 3:2. O Evangelho é um mistério do Espírito. Se pelo ouvir do Evangelho de paz e reconciliação o Espírito vem, então a humilhação do Evangelho deve vir dessa maneira, pois ele é o Espírito de graça e suplica arrependimento e humilhação. Segundo, é pela visão de Deus sendo pacificado que a fé vem. A fé vem pelo ouvir, Romanos 10, verso 17. A fé vem pelo ouvir esta boa notícia e então purificar o coração e opera pelo amor. Quem já teve fé senão pela revelação da graça e misericórdia de Deus em Cristo? E quem já teve essa fé de misericórdia, mas foi derretido e humilhado por isso? Terceiro, é por esta visão de Deus sendo pacificado que a esperança é gerada. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. 1 Pedro 1:3. A esperança da vida, a esperança da glória. E então, aquele que tem essa esperança purifica-se, e quanto mais dessa purificação, mais a alma é humilhada e envergonhada pelo pecado. Quarto ponto, é pela visão de Deus sendo pacificada em Cristo que a vida entre na alma, e portanto o Evangelho da Paz é chamado de ministério da vida. 2 Coríntios 3:7. Em oposição à lei, que é o mistério da morte. Portanto, que o homem pregue a lei como um pacto de vida ao fazer, prometendo um céu. Se ele fizer isso ou aquilo, ou deixe ou pregá-lo como um pacto de morte por não fazer, e assim ameaçar o inferno e a condenação, a arte e a retórica do mundo, ainda assim, ele nunca será capaz de elevar uma alma a uma esperança viva, ou trazer uma alma da morte para a vida por ela. Não, é impossível. Pode pregar-lhe aos mortos, mas nunca vivos. São as notícias e a visão de Deus sendo pacificado que vivifica a alma. E então ele se lembra e fica confuso e envergonhado de seus pecados. Quinto ponto, é a visão de Deus sendo pacificado ou a revelação da graça de Deus em Cristo que traz a liberdade, a verdadeira liberdade onde está o Espírito do Senhor.
Aí há liberdade. 2 Coríntios 13:17. Todo o legalista está em correntes e grilhões, mas tanto do conhecimento da paz com Deus como qualquer um tem, tanto da liberdade dos grilhões da alma, liberdade de coração para lamentar o pecado e se afastar dele. A misericórdia desabafa para com eu, enquanto os laços são soltos e o coração dissolvido. Sexto ponto. A visão de Deus sendo pacificado gera amor, pois seu amor acende o nosso e assim mata a inimizade. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João 4:19. O grande Deus, manifestando seu grande amor ao pecador de coração duro, faz com que seu coração se parta, e assim o amor de Deus em Cristo o constrange e o envergonha de sua inimizade, e o confunde por sua rebelião contra essas estranhas de misericórdia. Sétimo ponto. A visão de Deus sendo pacificado traz alegria e saúde à alma, e então, sendo a alegria do Senhor nossa força, podemos com lágrimas de alegria prostrando-nos diante do nosso Senhor Criador e tendo a consciência curada pelo sangue pacificador de Cristo, então a alma está pronta para dizer: deixe-me não pecar mais, que eu nunca mais abra minha boca contra Deus. Oitavo ponto. A visão de Deus sendo pacificado ou a revelação da graça de Deus reinando através da justiça de Cristo é o canal do poder de Deus. Não me envergonhe do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação, porque nele se revela a justiça de Deus de fé em fé. Romanos capítulo 1, verso 16 ao 17. E sendo este o canal do poder divino, e este poder de Deus que derruba o orgulho do coração e humilha a alma sobre a poderosa mão de Deus, 2 Coríntios capítulo 10, verso 4 ao 5. Assim, o fato de Deus ser pacificado em Cristo tem uma influência moral e física sobre a humilhação, uma influência moral e argumentativa. Não devo me envergonhar e confundir por minha ingratidão contra tanto amor e graça manifesto por mim, e também uma influência física poderosa e operativa, pois assim o Senhor atrai a alma com cordas de amor, ou derrete o coração duro e gelado como o fogo do seu amor infinito, tanto para esta cabeça, a saber, a influência que uma visão de Deus sendo pacificado por meio de Cristo tem sobre a humilhação do pecador. A quarta coisa proposta foi a aplicação. É assim como foi dito que a verdadeira humilhação do Evangelho está enraizada no conhecimento crente da reconciliação divina e, portanto, veja, primeiro, quais são os fundamentos da controvérsia de Deus e de ele estar zangado com a igreja visível e de não ser pacificado em relação a eles. Menciono esses dois a partir do texto e do contexto aqui. Quando aquela igreja ou terra não sabe que é o Senhor Deus, quando eles são ignorantes dele e que ele é o Senhor, Senhor de tudo em geral e Senhor de sua igreja de uma maneira especial, quando ele não é possuído e reconhecido como o Senhor da vinha, mas é negado em sua soberania e supremacia sobre sua igreja e afrontado em sua liderança, por isso se diz: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Quando Cristo é afrontado abertamente em sua suprema divindade e em sua suprema liderança, isso não pode deixar de ser um grande motivo de controvérsia. Quando aquela igreja ou povo não crê nele como um Deus pacificado e reconciliado em Cristo, não o aceite como ele é revelado em sua palavra, não creiam que ele está pacificado em Cristo, mas vão eles mesmos para pacificá-lo e estabelecer uma justiça própria, inventando alguma outra maneira de pacificar Deus além do que Deus revelou, passando em agradar a Deus por suas virtudes morais e desempenhos legais, e assim se afastando do Evangelho. Segundo, portanto, vejas quais são os frutos e evidências da ira e controvérsia de Deus com uma igreja ou terra, e de que ele não ser pacificado, e consequentemente de sua falta de conhecimento do Senhor, como um Deus pacificado em Cristo. Quando eles não são trazidos à lembrança de seu pecado, pois quando Deus é pacificado, então eles se lembram. Aqui está uma evidência da ira contínua de Deus com sua igreja. Quando eles não se lembram de seu pecado, não estão se lembrando de sua apostasia, não estão lembrando que eles e seus pais pecaram, não se lembrarão do mesmo. Não será lembrado, não se lembrará da sua queda de convêncio e prejúrio. Não se lembrarão das desonras que fizeram a Deus. Quando Deus se lembra da misericórdia de um povo, então eles se lembram de seus pecados. Quando eles esquecem de seus pecados,
eles se lembram deles, mas quando eles se esquecem de seus pecados, Deus lembra a eles. Ponto B. Quando eles não são confundidos de coração por seus pecados, quando não é uma lembrança para ser confundida. Se eles mal se lembram sem confusão, é tão bom quanto não se lembram. Quando eles se lembram e não pensam em nada de seu pecado, quando eles se lembram de seu pecado e ainda não se lembram contra quem eles pecaram, nem se lembre de